Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatorine. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada. Os caminhos do tolo e do sábio. O próprio Krishna explica como ele é. Ainda assim, não sentimos atração por ele. Por que isto? Ele explica a razão no Bhagavad Gita, no capítulo 7, verso 14. Krishna diz: esta minha energia divina, que consiste nos três modos da natureza material, é difícil de ser suplantada, mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. As três qualidades da natureza material penetram todo o mundo material. Essas qualidades influenciam todos os seres vivos. Se o modo da bondade tiver maior influência, a pessoa será um Brahmana. E se o modo da paixão tiver maior influência, ela será um Kshatriya. Se os modos da paixão e ignorância imperarem, a pessoa será um Vaishya. E se imperar apenas o modo da ignorância, ela será um Shudra. Isto não é nenhuma imposição artificial decorrente de nascimento ou posição social, mas se deve ao guna ou modo da natureza sob o qual se está condicionado. Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 4, verso 13, as quatro divisões da sociedade humana foram criadas por mim, de acordo com os três modos da natureza material e o trabalho atribuído a eles. E embora eu seja o criador deste sistema de trabalho, deves saber que eu, sendo imutável, não trabalho. Não é um fato que este sistema refere-se ao pervertido sistema de castas da Índia. Sri Krishna especificamente afirma Guna Karma Vibhagashaha. Os homens são classificados segundo o guna ou o modo sob o qual agem. E esta regra aplica-se a todas as pessoas por todo o universo. Devemos entender que tudo o que Krishna fala é universalmente verdade e não tem barreiras. Ele diz ser o Pai de todos os seres vivos. Disse que até mesmo os animais, os seres aquáticos, as árvores, as plantas, os vermes, os pássaros e as abelhas são seus filhos. Sri Krishna declara que todo o universo está iludido devido às interações das três qualidades da natureza material e que estamos sob o encanto dessa ilusão. Por conseguinte, não podemos compreender quem é Deus. Qual é a natureza desta ilusão e como poderemos superá-la? Krishna explica no Bhagavad Gita, no capítulo 7, verso 14, esta minha energia divina, que consiste nos três modos da natureza material, é difícil de ser suplantada, mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. Ninguém pode, através da especulação mental, livrar-se do enredamento das três qualidades da natureza material. As três gunas são muito fortes e difíceis de serem superadas.
Será que não podemos sentir como estamos presos na armadilha da natureza material? A palavra guna, modo, também quer dizer corda. Por certo que alguém estará fortemente amarrado se estiver preso por estas 3 fortes cordas. As fortes cordas da bondade, paixão e ignorância prendem por completo nossas mãos e pernas. Mas será que devemos abandonar a esperança? Não, pois aqui Sri Krishna promete que todos que se renderem a Ele serão imediatamente liberados. Quando alguém se torna consciente de Krishna, seja desta ou daquela maneira, se libera. Todos temos uma relação com Krishna, pois somos todos seus filhos. Um filho pode ter um desacordo com seu pai, mas não lhe é possível quebrar o relacionamento. Em algum momento de sua vida, irão lhe perguntar quem ele é, e ele terá de responder que é filho de tal pessoa. Esta relação não pode ser rompida. Somos todos filhos de Deus, e esta relação com Ele é eterna. Porém, nos esquecemos disto. Krishna é o mais poderoso, o mais famoso, o mais rico, o mais belo, o mais inteligente e o mais renunciado. Embora sejamos amigos desta eminente pessoa, nos esquecemos disto. Se o filho de um homem rico se esquece de seu pai, deixa sua casa e torna-se um louco, ele pode passar a dormir nas ruas ou mendigar algum alimento, mas tudo isso se deve a seu esquecimento. No entanto, será um verdadeiro benfeitor aquele que lhe informar que a causa de seu sofrimento é ele ter deixado a casa de seu pai, e que seu pai, que tem muita riqueza e propriedades, está ansioso de que ele volte. Neste mundo material, sofremos sempre sob a influência das 3 misérias. As misérias que surgem do corpo e da mente, as que são causadas por outras entidades vivas e as que são decorrentes de catástrofes naturais. Por estarmos cobertos pela ilusão, pelos modos da natureza material, não levamos em conta essas misérias. No entanto, devemos sempre nos lembrar de que nos submetemos a tanto sofrimento neste mundo material. Alguém que tem sua consciência suficientemente desenvolvida, que é inteligente, vai perguntar por que está sofrendo. Não quero misérias, por que estou sofrendo? Há uma oportunidade de se tornar consciente de Krishna quando surgem perguntas assim. Krishna nos recebe com muita cordialidade, tão logo nos rendemos a Ele. É como um filho perdido que volta a seu pai e diz: meu querido pai, por causa de um desentendimento, deixei sua proteção, mas sofri. Agora volto ao Senhor. E o pai abraça seu filho e responde: querido filho, venha. Estive tão preocupado com você todos esses dias em que você esteve fora, e agora estou tão feliz que você tenha voltado. O pai é muito bondoso. Estamos agora na mesma posição. Temos de nos render a Krishna, e isto não é muito difícil. Será que é muito difícil para um filho se render ao pai? É muito natural, e o pai está sempre esperando para receber o filho. Insultos estão fora de cogitação.
Não haverá perdas para nós, nem será muito difícil se nos prostrarmos diante de nosso Pai Supremo e tocarmos seus pés. Na verdade, será glorioso para nós. Por que não fazer isto? Ao nos rendermos a Krishna, imediatamente ficamos sob sua proteção e nos aliviamos de todas as misérias. Isto é ratificado por todas as Escrituras. Krishna diz no Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66, abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de toda reação pecaminosa. Não temas. Quando nos lançamos aos pés de Deus, ficamos sob sua proteção e a partir deste ponto não sentiremos mais temor. As crianças não tenham medo quando estão sob a proteção de seus pais, pois elas sabem que eles não deixarão que algo lhes cause mal. Mam eva je prapadyante. Krishna promete que aquele que se rende a Ele não precisa ter medo. Render-se a Krishna é algo tão fácil. Então, por que as pessoas não se rendem? Ao invés disto, há muitos que desafiam a própria existência de Deus, alegando que existe apenas a natureza e a ciência e que Deus não é nada. O suposto avanço da civilização em conhecimento quer dizer que a população está se tornando mais louca. Ao invés de ser curada, a doença está aumentando. As pessoas não se importam com Deus, mas sim com a natureza. E é o dever da natureza dar chutes sob a forma das 3 misérias. Ela está sempre administrando estes chutes 24 horas por dia. No entanto, já nos acostumamos tanto a estes chutes que os consideramos corretos e normais. Tornamo-nos tão orgulhosos de nossa educação, mas dizemos à natureza material: muito obrigado por chutar-me, agora, por favor, continue. Iludidos assim, cremos que conquistamos até mesmo a própria natureza material. Mas como é isto? A natureza ainda nos inflige com as misérias do nascimento, velhice, doença e morte. Será que alguém já resolveu esses problemas? Caso contrário, que avanço realmente fizemos em civilização e conhecimento? Estamos sob as estritas regras da natureza material, porém ainda pensamos que a conquistamos. Isto se chama Maya. Talvez haja alguma dificuldade em se render ao Pai deste corpo, pois ele tem conhecimento e poder limitados. Mas Krishna não é como um pai comum. Krishna é ilimitado e tem pleno conhecimento, pleno poder, plena riqueza, plena beleza, plena fama e plena renúncia. Será que não devemos nos considerar afortunados de ir a esse Pai e desfrutar sua propriedade? Ainda assim, parece que ninguém se interessa por isto. E agora há tanta propaganda de que Deus não existe. Por que as pessoas não o buscam? A resposta é dada no seguinte verso do Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 15. Aqueles canalhas que grosseiros e tolos são os mais baixos da humanidade e cujo conhecimento é roubado pela ilusão,
compartilham da natureza ateísta dos demônios e não se rendem a mim. Definem-se os tolos dessa maneira. Um dos Kriti está sempre agindo contra os preceitos das Escrituras. Dos Kriti quer dizer malfeitor. A tendência da civilização atual é quebrar as regras das Escrituras e nada mais. Piedoso é aquele homem que, por definição, não age assim. Deve haver algum padrão para diferenciarmos um malfeitor de uma pessoa virtuosa. Todos os países civilizados possuem uma escritura, seja cristã, hindu, muçulmana ou budista. Isto não importa. O importante é que deve existir um livro de autoridade, a Escritura. Considera-se ilegal não seguir esses preceitos. Outra categoria mencionada neste verso é Mudha, tolo, número 1. O Naradama é aquele que é inferior na categoria humana, e Mayayaparta Gyana refere-se àquele que tem seu conhecimento roubado por Maya ou ilusão. Asuram Bhavam Ajritaha refere-se aos grandes ateístas. Embora não haja nenhuma desvantagem em se render ao Pai, essas pessoas supracitadas jamais se rendem. Como resultado, estão sendo constantemente punidas pelos agentes do Pai. Elas têm de sofrer, levar tapas e serem severamente chutadas pela natureza material. Assim como um pai tem de castigar seu filho indisciplinado, a natureza material tem de empregar certas punições. Ao mesmo tempo, a natureza nos mantém suprindo-nos alimentos e outras necessidades. Os dois processos ocorrem simultaneamente porque somos filhos do Pai, que é o mais rico de todos, e embora não nos rendamos a Ele, Krishna é muito bondoso. Apesar de ser tão bem suprido pelo Pai, o malfeitor ainda executa atos proibidos. Tolo é aquele que persiste em ser punido. E inferior na categoria humana é aquele que não utiliza esta forma de vida humana para compreender Krishna. Considera-se inferior na categoria humana aquele que não usa sua vida para despertar novamente o relacionamento que tem com o verdadeiro Pai. Os animais só comem, dormem, defendem-se, acasalam-se e morrem. Eles não tiram proveito de uma consciência superior, pois isto não é possível nas formas de vida inferior. Se um ser humano segue as atividades dos animais e não aproveita sua habilidade de sublimar sua consciência, ele cai da categoria humana e prepara-se para ter um corpo animal em sua vida seguinte. Em virtude da graça de Krishna, recebemos um corpo e inteligência muitíssimo desenvolvidos. Mas porque Ele nos dará novamente a nós, se não soubermos como utilizá-los? Devemos entender que este corpo humano desenvolveu-se depois de milhões e milhões de anos de evolução e que por si próprio é a oportunidade para sairmos do ciclo de nascimentos e mortes, o qual consiste em mais de 8 milhões de formas de vida. Por sua graça, Krishna nos dá esta oportunidade, e se não a aproveitarmos,
seremos considerados os mais baixos entre os homens. Pode-se ter um grau acadêmico da universidade, MA, PhD, etc., mas a energia ilusória nos rouba este conhecimento mundano. Deveras inteligente é aquele que aplica sua inteligência para compreender quem ele é, quem é Deus, que é a natureza material, por que está sofrendo na natureza material e qual é o remédio para este sofrimento. Podemos usar nossa inteligência para manufaturar um automóvel, rádio ou televisão para o gozo dos sentidos. Porém, devemos entender que isto não é conhecimento. Ao contrário, isto é inteligência roubada. O homem recebeu inteligência para compreender os problemas da vida, porém, ela está sendo mal usada. As pessoas pensam que adquiriram conhecimento porque agora sabem como produzir e dirigir carros. Mas antes destes carros existirem, as pessoas também iam de um lugar para outro. Apenas a facilidade é que aumentou. Porém, junto com esta facilidade, vem muitos outros problemas adicionais, tais como poluição do ar e avenidas congestionadas. Isto é Maya. Estamos criando facilidades, mas por sua vez, essas facilidades estão criando tantos problemas. Em vez de desperdiçarmos nossa energia para obtermos tantas facilidades e amenidades modernas, devemos empregar nossa inteligência na compreensão de quem e do que realmente somos. Ninguém gosta de sofrer, mas devemos entender por que o sofrimento nos é imposto. Através do suposto conhecimento, só saímos bem-sucedidos em produzir a bomba atômica. Acelerou-se assim o processo da matança. Estamos tão orgulhosos de pensar que isso é avanço de conhecimento, mas só o teremos, na verdade, quando pudermos criar algo que possa parar a morte. A morte já existe na natureza material, mas estamos tão ávidos de promovê-la, matando a todos com um único golpe. Isto se chama Maya-Yaparta Jnana, conhecimento roubado pela ilusão. Os asuras, demônios e ateístas declarados desafiam Deus. Se não fosse por nosso Pai Supremo, não veríamos a luz do dia. Por que então desafiá-lo? Os Vedas afirmam que há duas classes de homens, os Devas e os Asuras, ou semideuses e demônios. Quem são os Devas? Os devotos do Senhor Supremo chamam-se Devas, porque também se tornam como Deus, ao passo que aqueles que desafiam a autoridade do Supremo chamam-se Asuras, ou demônios. Sempre encontraremos estas duas classes de pessoas na sociedade humana. Assim como existem 4 classes de canalhas que nunca se rendem a Krishna, existem 4 classes de pessoas afortunadas que o adoram. No verso 16 do capítulo 7 do Bhagavad Gita, Krishna diz: Chaturvida bhajante mam janaha surkritino arjuna arto gignasur artati gyanacha bharatavasabha. Ó melhor entre os Bharatas, Arjuna,
4 classes de homens piedosos prestam serviço devocional a mim: o aflito, o que deseja riquezas, o curioso e aquele que busca conhecimento do absoluto. Este mundo material é repleto de misérias que afligem tanto os piedosos quanto os impiedosos. O frio do inverno trata a todos igualmente. Não discrimina entre piedoso ou impiedoso, rico ou pobre. No entanto, a diferença entre o piedoso e o impiedoso é que o piedoso pensa em Deus quando está em uma condição miserável. De modo geral, quando um homem está aflito, ele vai à igreja e ora: "Ó meu Senhor, estou em dificuldades, por favor, ajude-me." Embora esteja orando por alguma necessidade material, devemos considerá-lo um homem piedoso, pois foi buscar Deus em sua aflição. Do mesmo modo, um pobre poderá ir à igreja e orar: "Meu querido Senhor, por favor, dê-me algum dinheiro." Por outro lado, o curioso, em geral, é inteligente. Ele está sempre procurando compreender as coisas. Ele pode perguntar quem é Deus e então conduzir uma pesquisa científica para descobrir. Ele também é piedoso, pois a sua busca é direcionada ao objeto correto. O homem em conhecimento chama-se um Gyani, aquele que compreendeu sua posição constitucional. Esse Gyani pode ter um conceito impessoal de Deus, mas também devemos considerá-lo piedoso, porque ele está se refugiando na suprema verdade absoluta. Essas 4 classes de homens chamam-se Sukriti, piedosos, porque estão em busca de Deus. No Bhagavad Gita, no capítulo 7, verso 17, Krishna diz: "Destes, o sábio que possui conhecimento pleno e está unido a mim através do serviço devocional puro é o melhor, pois eu sou muito querido para ele e ele é querido para mim." Das 4 classes de homens que se aproximam de Deus, aquele que está tentando filosoficamente compreender a natureza de Deus, que está tentando tornar-se consciente de Krishna, é o mais qualificado. De fato, Krishna diz que essa pessoa lhe é muito querida porque seu único interesse é compreender Deus. Os outros são inferiores. Ninguém deve orar a Deus para pedir nada, e quem assim o faz é um tolo, pois não sabe que Deus, que é onisciente, está dentro de seu coração e sabe muito bem quando ele está aflito ou necessitado de dinheiro. O sábio compreende isto e não ora para obter alívio das misérias materiais. Ao contrário, em suas orações, ele glorifica Deus e informa os outros quão grande é o Senhor. Ele não ora por seu interesse pessoal, seu pão, roupa ou abrigo. Quando o devoto puro está em dificuldade, ele diz: "Querido Senhor, esta é a sua vontade. O Senhor me colocou nesta aflição apenas para me retificar. Eu deveria estar em aflição ainda maior, mas por sua misericórdia o Senhor a minimizou." Esta é a visão do devoto puro, que não se perturba.
Quem está em consciência de Krishna não se preocupa com a miséria material, insulto ou honra, porque está à parte de tudo isto. Ele sabe muito bem que a aflição, honra e insulto pertencem apenas ao corpo e que ele não é esse corpo. Sócrates, por exemplo, que acreditava na imortalidade da alma, foi condenado à morte, e quando lhe perguntaram como ele gostaria que fosse enterrado, ele respondeu que, primeiro de tudo, ele teria que ser capturado. Portanto, aquele que sabe que não é esse corpo não se perturba, pois entende que a alma não pode ser capturada, torturada, morta ou enterrada. Aquele que é versado na consciência de Krishna sabe perfeitamente bem que não é esse corpo que é parte integrante de Krishna, que seu verdadeiro relacionamento é com Krishna e que de uma ou de outra maneira, embora tenha sido colocado neste corpo material, ele tem que estar livre das 3 qualidades da natureza material. Ele não se interessa pelos modos da bondade, paixão ou ignorância, mas sim por Krishna. Quem compreende isto é um Gyani, um sábio, e é muito querido por Krishna. Quando um miserável recebe muita opulência, talvez se esqueça de Deus. Porém, um Gyani que conhece a verdadeira posição de Deus nunca irá esquecê-lo. Existe uma classe de Gyanis, chamados de impersonalistas, que dizem que se deve imaginar uma forma de Deus, uma vez que adorar o impessoal é muito difícil. Esses não são os verdadeiros Gyanis, eles são tolos. Ninguém pode imaginar a forma de Deus, pois Deus é muito grande. Pode-se imaginar uma forma, porém, isto é uma invenção, não é a forma verdadeira. Existem aqueles que imaginam uma forma de Deus e aqueles que negam a forma de Deus. Nenhum dos dois é um Gyani. Aqueles que imaginam uma forma são os iconólatras. Durante as revoltas entre muçulmanos e hindus na Índia, alguns hindus iam às mesquitas muçulmanas e quebravam estátuas e imagens de Deus, e os muçulmanos reciprocavam. Desse modo, os 2 grupos pensavam: nós matamos o Deus hindu, ou nós matamos o Deus muçulmano. Da mesma forma, quando Gandhi liderava seu movimento de resistência, muitos indianos iam às ruas e destruíam as caixas do correio, e desse modo pensavam que estavam destruindo o serviço postal do governo. Pessoas com esta mentalidade não são Gyanis. Guerras religiosas entre hindus e muçulmanos e cristãos e não cristãos foram todas conduzidas em base da ignorância. Aquele que tem conhecimento sabe que Deus é um, que não pode ser muçulmano, hindu ou cristão. É nossa imaginação que Deus é dessa ou daquela maneira. Tudo isto é imaginação. O verdadeiro sábio entende que Deus é transcendental. Quem realmente conhece Deus entende que Ele é transcendental aos modos materiais. Deus está sempre ao nosso lado, presente em nossos corações. Quando deixarmos este corpo, Deus também irá conosco. E quando aceitarmos outro corpo, Ele nos acompanhará
apenas para ver o que estamos fazendo. Quando voltaremos nossos rostos para Ele? Ele está sempre esperando. Logo que virarmos nosso rosto em direção a Deus, Ele dirá: meu querido filho, venha, você é eternamente querido para mim. Agora você está se voltando para mim e estou muito feliz. O sábio, o Gyani, compreende de fato a ciência de Deus. Aquele que compreende apenas que Deus é bom está em um estado preliminar, mas aquele que realmente compreende quão grande e bom é Deus está mais avançado. Podemos encontrar este conhecimento no Srimad Bhagavatam e Bhagavad Gita. Quem realmente está interessado em Deus deve estudar a ciência de Deus, o Bhagavad Gita. Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 9, verso 1, meu querido Arjuna, porque nunca me invejas, eu te revelarei esta sabedoria que é a mais secreta, conhecendo a qual te aliviarás das misérias da existência material. O conhecimento de Deus, dado no Bhagavad Gita, é muito sutil e confidencial. É repleto de jnana, conhecimento metafísico, e vijnana, conhecimento científico. E também é repleto de mistério. Como pode alguém compreender este conhecimento? Ele deve ser transmitido pelo próprio Deus ou por um representante genuíno de Deus. Portanto, o Senhor Krishna diz que sempre que há uma discrepância na compreensão da ciência de Deus, Ele próprio encarna. O conhecimento também não vem do sentimento. A devoção não é sentimento, é uma ciência. Srila Rupa Goswami diz que uma mostra de espiritualidade não fundamentada no conhecimento védico é um mero distúrbio na sociedade. Devemos saborear o néctar da devoção através da razão, argumento e conhecimento. E então devemos passá-lo aos outros. Não devemos pensar que a consciência de Krishna é mero sentimentalismo. Esta dança e canto são completamente científicos. Existe uma ciência e também uma reciprocidade amorosa. Krishna é muito querido ao sábio e o sábio é muito querido a Krishna. Krishna retribuirá nosso amor milhares de vezes mais. Que capacidade temos nós, criaturas finitas, de amar a Krishna? Mas Krishna tem imensa capacidade, ilimitada capacidade para amar. Todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribo.